Oi, esse é o próximo livro e eu vou falar com vocês sobre Atos Humanos, da Han Kang. É um vídeo que vai ter spoiler, porque eu estou me propondo a explicar cada um dos capítulos, visto que li o livro, tive de reler porque não tinha entendido as conexões entre os personagens, entre os capítulos, entre as histórias, e por conta disso estou me propondo a dar essa explicação de acordo com o que eu entendi, porque não achei. Quando procurei no YouTube, não achei ninguém que conseguisse me explicar a história. Então, vou trazer para vocês um pouquinho disso. É um livro maravilhoso, aqueles que a gente lê e relê. É um romance histórico, complexo, confuso, curto e marcante. Ele tem 6 capítulos e conta o ponto de vista ao longo do tempo de diferentes pessoas que participaram de uma insurreição popular, que acabou virando um massacre na Coreia do Sul durante a década de 80 e durou alguns dias. O Passarinho é o primeiro capítulo, e ele conta a história de um adolescente chamado Dong-ho, que foi procurar o corpo de um amigo chamado Jung-dae no ginásio que abrigou os cadáveres dos manifestantes e acabou se tornando voluntário lá. Ele foi com esse amigo no protesto procurar pela irmã dele, a Jung-mi, que estava desaparecida, mas eles se separaram, ele acabou voltando para casa porque ficou com medo. Durante o capítulo, nós presenciamos os pensamentos, as dúvidas deles sobre a morte, sobre o destino da alma, como foi a vivência na revolta, no cuidado com os corpos e como era a amizade dos dois. Além disso, nós somos apresentados aos outros personagens que vão narrar ou aparecer nos capítulos. 2 moças e um rapaz que também foram voluntários, a Yoon-suk, o Sunju e o Jinsu, a mãe dele que tenta levá-lo para casa e o amigo morto, o Jung-dae. Fôlego Preto é narrado pela alma desse amigo morto, o Jung-dae, que paira sobre o próprio corpo e descreve o que aconteceu consigo após o falecimento, relembrando o afeto entre ele e a irmã e entre ele e o amigo. A gente descobre que a irmã morreu antes dele, lembra que ela estava desaparecida? E que o amigo morreu depois, quando atacaram o ginásio com as vítimas falecidas. 7 Tapas é o terceiro capítulo, e ele aborda o interrogatório pelo departamento de censura de uma das voluntárias que estava naquele abrigo, mas que sobreviveu. Ela era funcionária de uma editora e eles fazem um interrogatório sobre o paradeiro de um tradutor, cujo livro foi censurado. Os seus dias posteriores à violência do protesto e as memórias do confronto estudantil com os soldados. O livro é transformado numa peça de teatro, e quando ela vai assistir, a gente descobre que ele conta a história do Levante e, mais especificamente, desse menino, do nosso protagonista, o Dong-ho. O 4º capítulo se chama Ferro e Sangue, e ele conta a história de um manifestante que foi preso e torturado e está concedendo uma entrevista para uma autora que está escrevendo sobre esse massacre. Ele dá detalhes das violências, do julgamento, do período de reclusão, do interrogatório dele e do Jinso, um dos manifestantes do ginásio, os que era seu colega de cela quando ele estava preso. Ele estava lá no ginásio quando eles estavam resistindo e foram atacados, presenciando a morte de várias pessoas, inclusive do nosso protagonista Dong-ho, que fazia parte de um grupo de meninos que tentou se render. É um capítulo que fala sobre culpa, sobre a culpa do sobrevivente, a raiva, o trauma, as memórias. O próximo capítulo se chama Pupila da Noite e conta a história de Sunju, que foi aprisionada e torturada e está tentando conceder uma entrevista para aquela mesma autora 10 anos depois. Essa autora era colega dela quando ela era operária de uma fábrica, na época do protesto. E aí a gente descobre que a Sunju era colega da Jung-mi, a irmã desaparecida daquele amigo do Dong-ho. Você descobre que as condições trabalhistas do período ditatorial eram péssimas e que a insurreição teve essas condições como motivo, dentre outras coisas. O próximo capítulo se chama Para o Lado das Flores e mostra a persistência, a angústia, a dor da mãe do Dong-ho que teve que enterrá-lo. Restava a dor da morte, o luto submergido, a falta e a saudade. Lâmpada Coberta de Neve é o epílogo, o último capítulo, que traz a vivência da autora em meio ao massacre, de onde ela tirou o desejo de escrever sobre isso e onde obteve as histórias e inspirações. Tem gente que fala que esse capítulo não é autobiográfico, que ele é simplesmente parte da história, mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. É um livro que aborda a violência e a brutalidade das pessoas junto com suas consequências físicas e psíquicas. A escrita da autora é potente demais,
Vários trechos estão escritos na segunda pessoa, como se fosse uma conversa na qual o leitor está imerso, mas ao ler com atenção, percebemos que as falas são direcionadas ao Dong-ho, o rapaz de 15 anos que foi atrás do amigo, como numa carta. É um livro triste e sensível ao mesmo tempo. Vale a leitura.